Olá, eu sou a pastora Camila Oliver, presidente da Aliança de Batistas do Brasil. Nossas saudações de paz e bem a toda a membresia, a toda a comunidade da ABB, bem como a todas as pessoas que nos assistem. E as nossas orações para que a Ruá Divina esteja nos conduzindo e nos inspirando sempre. Hoje, por motivos diversos, inclusive os motivos conjunturais, estamos usando esta plataforma como mais uma possibilidade de trabalhar as nossas formações. Todavia, em momento algum, abandonamos a certeza da importância dos nossos encontros presenciais, os quais mantêm acesa a chama da nossa comunhão. Para essa formação, a comissão escolheu o tema Fundamentalismos e Eleições Municipais de 2024. Vamos falar de política novamente, pastora Camila? Vamos sim. Falaremos hoje, como estamos falando desde o nosso nascedouro, e falaremos sempre que for necessário. Ou seja, sempre que a vida e a dignidade humana estiverem em risco. Falaremos sobre os nossos direitos políticos, sociais, pois temos a fé como prática política do comum. Não é por acaso que logo na abertura da nossa carta de princípios, ela assim nos diz. E aí eu peço permissão a vocês para fazer essa leitura. Abrindo aspas na nossa carta de princípios. A Aliança de Batistas do Brasil se propõe a ser um organismo de identidade batista e caráter ecumênico, constituído por pessoas e outros grupos identificados com os princípios expressos neste documento, os quais tanto reafirmam a riqueza de uma tradição cristã que zela por algumas liberdades e afirmações essenciais, como a livre interpretação da Bíblia, a liberdade congregacional, liberdade religiosa para todas as pessoas e o sacerdócio universal de todas, todos, todes. Como também expressam a consciência do privilégio de ocupar um lugar junto aos demais participantes do corpo de Cristo no testamento da sua graça e evangelho a todos os seres humanos. E a preocupação com a dignidade da vida, a integridade da criação e a promoção da justiça a todos os que dela precisam. Portanto, buscando nos apropriar crítica e criativamente da liberdade dos princípios que historicamente identificam o movimento batista e como parte de nossa vocação pessoal e comunitária para ser discípulos e discípulas de Jesus Cristo e servos e servas juntamente com os demais cristãos no mundo. Fecha aspas. É nesse sentido, tomando por base a conduta e os ensinamentos da fé no Jesus Cristo Nazareno, que não podemos nos calar diante de uma sociedade marcada pela intolerância religiosa, pelo avanço ideológico da teologia da prosperidade, com sentido de acumulação individual e egoística do capital, pela lógica da opressão sobre parcelas significativas da nossa população e, acima de tudo, entre as populações mais empobrecidas do nosso país. Entendemos que este é o momento de nos posicionarmos, principalmente quando toda essa opressão está articulada com um discurso de fé que usa a Bíblia como argumento de expiação para pobres, mulheres, corpos LGBTs, povos originários e quilombolas, movimentos sociais. Por esse motivo, esta formação trará reflexões importantes para este momento político do nosso país, abordando não apenas as questões eleitorais de 2024, mas também tais questões. Pois nossas escolhas na urna definem o destino da cidade para os próximos 4 anos e, portanto, o destino das vidas que nela habitam. Assim, a nossa formação está estruturada da seguinte maneira. Primeiro, nós entrevistamos o doutor em Religião e Sociedade, Raimundo César Barreto Júnior, pastor também, integrante da Aliança de Batistas do Brasil e professor do Seminário de Princeton, acerca do conceito de nacionalismo cristão. Na sequência, nós ouviremos a assistente social Mércia Alves, educadora e pesquisadora que integra a coordenação do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia,
Esperamos que gostem do que preparamos e que nos encontremos para mais construção coletiva do conhecimento e mais comunhão de fé e partilha em maio do próximo ano, na primeira Igreja Batista de Butrins, em Olinda. Olá! Para a nossa formação desse ano que a gente está fazendo nesse novo modelo, nesse modelo online, que a gente usou durante a pandemia e agora, por alguns motivos, a gente precisou recorrer mais uma vez. E é muito bom porque a gente pode trazer gente de bem mais distante e pedir que essa pessoa venha estar com a gente em maio de 2025, lá em Recife, na primeira Igreja Batista de Butrins, na verdade em Olinda, tá? Pernambuco, que é o pastor e professor Raimundo César Barreto Júnior, que vai conversar um pouco com a gente sobre algo que está muito importante, que é muito importante para esse momento que estamos vivendo agora, véspera de eleição, né? Nesse domingo agora, 6 de outubro de 2024, vamos ter eleição aqui no Brasil, para as prefeituras municipais, para vereador, para prefeito, e a gente vai conversar um pouquinho sobre um conceito muito importante que eu já começo pedindo para o pastor Raimundo elucidar para a gente o que é o nacionalismo religioso. Tá bom. Querida pastora Camila, é um prazer imenso poder participar dessa conversa com você e dessa formação com a Aliança, mesmo estando fisicamente distante. E é um privilégio também ter essa conversa que, na verdade, eu venho tendo em vários ambientes, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, porque se trata de um fenômeno e de uma ideologia que está afetando as vidas de milhões de pessoas em todo o mundo. No caso do Brasil e no caso dos Estados Unidos, trata-se do nacionalismo cristão, né, e que seria essa ideia, né, de uma fusão entre uma identidade religiosa, no caso, a identidade cristã, uma noção de Estado, né, e uma noção hegemônica de Estado, né, definida, né, por um domínio, principalmente, né, da política, mas não só da política, do judiciário, né, dos vários espaços da sociedade, dos vários meios de controle social, por indivíduos e por visões cristãs. Mas como você usou o termo mais amplo, eu acho importante a gente falar sobre isso. Não é só em países dominantemente cristãos que esse fenômeno se dá, e por isso é realmente melhor pensar nesse fenômeno como um nacionalismo religioso. Quando a gente pensa nisso, a gente está pensando também na diversidade que esse fenômeno assume em diversas partes do mundo. Então, a gente tem que olhar com mais cuidado, né, para olhar contextos, histórias e tudo mais. A gente pode pensar, por exemplo, que na Birmânia, o país de Myanmar, que é um país predominantemente budista, o nacionalismo religioso de lá é budista, né? E as minorias étnicas, né, que não pertencem àquele grupo dominante e que podem ser muçulmanas, podem ser cristãs, né, ou até budistas minoritários que não concordam esse uso, né, da religião, né, da fé budista para o aparelhamento do Estado, se tornam as minorias perseguidas. O mesmo vai se dar na Índia com um tipo de hinduísmo dominante, que pensa que a ideia de nação ah, na Índia passa por aquela identidade religiosa, e ali budistas são perseguidos, cristãos, muçulmanos e outras minorias que não se adequam àquela visão de Estado hegemônica, né, e homogênea ao mesmo tempo. Infelizmente, isso se dá também em outros espaços, né? E que são dominados por visões também, eu diria assim, de uma ideologia político-religiosa. O caso, né, da visão de Israel como um Estado exclusivamente judeu, sem espaço para a existência de outras minorias, principalmente, né, étnicas, e no caso Palestina. E isso é uma deturpação, né, que não envolve necessariamente o judaísmo, mas é uma visão
é uma visão a partir de um viés também hegemônico ideológico de domínio. E o mesmo se dá, no caso do cristianismo, em muitas nações, da Polônia, a Hungria, a Itália, mas no nosso lado do mundo, o Brasil e os Estados Unidos, que eu acho que são como que espelhos um do outro, por causa das conexões entre essa experiência de nacionalismo cristão, tanto aqui como aí. O senhor usou uma expressão que é muito importante da gente refletir um pouquinho, tanto no contexto de Brasil quanto no contexto dos Estados Unidos, eu acho, pelos momentos que nós vivemos e que estamos visualizando para o futuro, que chama aparelhamento do Estado. Então, assim, eu queria pensar contigo o quanto e quais são as ameaças do nacionalismo cristão para as instituições democráticas, né? A gente sabe que, para todos os efeitos, a gente vive num Estado laico no Brasil, ou deveria estar num Estado laico, para a manutenção desse Estado democrático de direito. Então, eu queria pensar contigo, assim, quais são essas ameaças. Excelente, excelente pergunta e é uma excelente conversa para a gente ter. E eu vou me limitar, assim, na resposta ao nacionalismo cristão e a essa experiência que a gente está tendo no Brasil e nos Estados Unidos, que eu acho que são relacionadas e se espelham de muitas maneiras. Eu vou dizer a você, para mim, um dos maiores riscos e perigos que a gente vive hoje é com o fato de que uma ideologia autoritária, uma ideologia exclusivista, uma ideologia intolerante, e que, no fundo, no caso do nacionalismo cristão, se inspira num modelo monárquico e teocrático, aprendeu a jogar o jogo democrático. Esse, para mim, é o grande risco. Eles conseguiram entender como manipular as instituições do Estado democrático. Então, eu, você sabe que eu venho fazendo pesquisa sobre isso, né, há algum tempo, e entrevistando muita gente, entrando, inclusive, né, muitas vezes na barriga do monstro, né, conversando com gente da bancada evangélica, as pessoas que estão pensando ideologicamente isso a partir das igrejas, escrevendo sobre isso, aí e aqui, das relações de apóstolos e líderes que trabalham com essas questões. E é interessante que quando a gente ouve a linguagem, sempre se fala numa coisa bem monárquica e bem teocrática. Só que a linguagem é teologicamente, é por isso que eu estou achando que é o grande perigo. A linguagem teologicamente é de reino de Deus. Sim. Fala-se de reino de Deus, né? O reino de Deus, um reino que está sendo a vontade de Deus. E a outra, e a gente pode discutir depois se isso é reino de Deus ou não, e como a gente concebe, mas a verdade é que essa é a linguagem. Isso está sendo usado, né, como estabelecimento da vontade de Deus. E segundo, é que eles vão dizer, não, mas a gente não está forçando nada. A gente é a vontade da maioria, e isso é democracia. Então, o discurso é esse. A gente já ouviu isso, inclusive, da boca de Jair Bolsonaro. O Brasil é um país cristão, né? O Brasil é um país de maioria cristã. Outros vão dizer, maioria cristã conservadora. Então, nada mais democrático do que a vontade da maioria. E, obviamente, essa é uma deturpação de democracia, né? Porque democracia não é só sobre a vontade da maioria, mas é muito mais até sobre a proteção dos direitos das minorias, né? E esse lado é totalmente ignorado. Então, eles se fazem de democráticos para dizer, mas que autoritarismo? Na verdade, a gente está só elegendo pessoas, é o povo que está elegendo, né? A gente está assumindo essas funções e está respondendo aos anseios desse povo, que nessa visão se torna um anseio da grande maioria. Isso é tanto aí como aqui. É um discurso bem semelhante. Ao mesmo tempo,
é um rolo compressor. E eu acho que esse é o grande perigo, porque esse rolo compressor, ele não se importa com o quanto isso vai machucar, com o quanto isso vai triturar, né, a vida daquelas pessoas que não se encaixam nessa visão de país, de sociedade, né, de cultura, de igreja, seja o que for. Então, quem são as pessoas mais afetadas pelo nacionalismo cristão? São as minorias religiosas, são as minorias raciais, porque o nacionalismo cristão, principalmente nos Estados Unidos, mas eu creio que muito também refletido aí, é um nacionalismo cristão branco. Então, Sim. é uma ideologia racializada que tem como valores a superioridade branca e o cristianismo associado como religião branca, mesmo que é, há pessoas negras, latinas, asiáticas que também abraçam isso, mas estou falando assim estruturalmente, né, de forma mais sistêmica, é assim. É, e essa vontade de domínio, né, que está por trás dessa ideologia, entende que eles têm o direito por serem a maioria, né? E no caso do Brasil não é uma maioria racial, mas é uma maioria confessional, né, e de valores cristãos, que essa maioria, teoricamente maioria, tem o direito, então, de ver uma sociedade que reflita os seus próprios anseios. Então, aquela coisa que a gente já viu muito, você e eu que já vivemos tanto tempo em igreja e tudo mais, que a gente já viu em igreja, né, de você ter, e na igreja isso já é violento, já é triste, porque afeta, exclui as pessoas que não se conformam àquela forma de ser, né, agora foi expandido para a sociedade, ou seja, você não cabe nesse modelo de sociedade. E a ideia é ou você se conforma, ou você vai ter a sua existência diminuída ao extremo, quando não eliminada. Então, vamos dizer assim, para não ser exagerados, eu já ouvi essa questão de, não, mas a gente não tem problema com as pessoas de outra religião ou com pessoas de outros valores, desde que elas entendam que elas são minoria. Ou seja, desde que elas se conformem, né, e aceitem a vontade da maioria, tudo bem. Elas podem conviver nesse espaço, ou seja, convivem nesses espaços, mas não com os mesmos direitos, não como cidadãs, não com voz própria, né, não com direito também de ter a sua identidade, a sua forma de viver, os seus valores protegidos pelo espaço ou pelo Estado. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que foi sendo formulada à medida que você foi falando, então Pois não. talvez a minha elaboração não seja tão maravilhosa assim. Eu estava pensando, esse nacionalismo religioso, então, além de ter cor, tá? Né, raça, cor, ele tem gênero e ele tem classe social. Porque eu estava pensando quando você fala de maiorias e minorias, né? Quando a gente escreveu o texto da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, se eu não me Sim, engano, a gente lembro. discutiu sobre essa questão do que é ser minoria no Brasil, né? E a Sim, gente descobre que as minorias, na verdade, unidas, elas são muito maiores do que o que a gente está chamando de maioria, que é quem tem o poder de decisão e que diz, né, que diz das questões dos acessos aos nossos direitos, né, e quais são tantos os nossos deveres. E aí eu fico pensando que seria também uma questão de classe, porque a gente fica pensando assim, e eu vou entrar na questão da educação também sobre isso tudo e sim, fazer todas essas perguntas de uma vez só, porque eu acho que elas se encontram de sim. alguma forma, né? Porque tem a questão da nossa visão crítica de mundo e poder estar, inclusive, nessas igrejas e criticar. Aqui em Salvador aconteceu um caso também de um homem negro de igreja protestante, né? No metrô, atacar uma mulher. Né? E aí se diz, Camila, se ele tem cor, tem classe, era a única coisa em que ele se enquadra é ser um homem. Mas é porque esse pensamento, essa ideologia, essa forma de pensar que tem cor, que tem classe, ela passa a se conformar e um querer ser
na vida de alguém que está lá na igreja ouvindo que fazer parte do reino de Deus é ser essa pessoa que pensa dessa forma e que exclui tantas outras pessoas. Então, assim, como a educação nos dá a possibilidade de romper, né, esses desafios que são impostos pelo nacionalismo cristão, principalmente no entender-se, né, a partir da sua classe social, a partir do seu gênero e a partir dos processos de exclusão que a sociedade faz, né, principalmente a partir do capital, que eu acho que é um dos grandes vieses que mantém a questão do cristianismo, do nacionalismo cristão no Brasil. Não, é maravilhoso. Você já deu uma aula aqui para gente. Mas deixa eu tentar entrar na conversa e tem tantas formas, né? Assim, eu acho que é muito importante de pensar nessa questão da educação, porque muito desse movimento se dá através da desinformação, não é isso? Então, assim, a desinformação é chave nisso. E as construções de identidade também são usadas como forma de manipulação, né? E você está certíssima, né? A questão racializada, inclusive, não é inventada por esse movimento, né? A gente vive numa sociedade totalmente racializada, né? A partir, inclusive, da sua origem colonial, né? Escravocrata. E escravocrata, escravocrata, desculpe, ela se torna, ela se vamos dizer, se estende, né, a cada mudança que a gente vê no sistema de Estado e política, eh, novas formas de racialização surgem, né? Então há sempre essa capacidade quase camaleônica, né? De se mudar de cor na questão, se não é mais monarquia, é república, mas deixa a gente montar essa mesma estrutura, essa mesma hierarquia agora não é república, né? Se a gente, inclusive, muda para uma outra forma de governo, seja qualquer que seja, presidencialismo, parlamentarismo, a gente encontra forma de manter essas hierarquias, não importa qual seja a forma, a estrutura formal que a sociedade toma. O mesmo se dá com a questão de gênero, né? E essa, a questão de gênero também, e a questão de classe. Ambas estão estabelecidas já há bastante tempo, né? E essas hierarquizações estão presentes, né? Em vários formatos e são replicadas agora nessa nova estrutura que, vamos dizer assim, que esse modelo ideológico deseja criar. E aí é que tá. Essas hierarquias, elas são baseadas em noções de superioridade e inferioridade, em divisões artificiais que tornam uns mais humanos que outros, né? Então, há pessoas que são mais humanas e têm mais direitos, e outras que são menos humanas e têm menos direitos. E isso tem uma justificativa, primeiramente, capitalista, né? Porque isso justifica a exploração da mão de obra, né? A valorização de ganho e riqueza de um, acúmulo aqui e falta ali. Tudo isso passa a ser compreendido como um natural, né? Como natural da sociedade, da existência humana, e não como fabricado, né? Não como uma estrutura, né, sistêmica que nos torna isso. Então você tem toda a razão. A ideia de minoria, a gente usa aqui uma palavra que tem sido cada vez mais usada, a gente chama, em vez de chamar minorities em inglês, a gente chama minoritized, que eu não sei se a gente tem em português uma Os minorizados, né? Os minorizados. excluídos. Obrigado, eu não tinha certeza como é que isso está sendo chamado. Ou seja, da mesma forma que a gente fala, os empobrecidos, né, os Uhum. minorizados, são pessoas que são não somente tornadas minorias à vista da sociedade, mas à vista de si mesmas. Elas começam a se ver dessa forma, né? A coisa também do Paulo Freire, né? Da pessoa oprimida se olhando através da perspectiva do opressor, O olhar do opressor. o olhar do opressor. Então, isso eu acho que torna muito importante a questão da educação, né? A educação é chave, nesse momento para tentar desmontar
essas falácias que vão sendo estabelecidas, né? Então, discutir, por exemplo, se estão usando essa questão de vontade de Deus e reino de Deus, eu creio que parte da comunidade cristã que não se vê e não entende reino de Deus dessa forma tem que começar a questionar se isso é reino de Deus ou não é reino de Deus. Né? E como então, o que seria então, quais seriam então os valores do Nos reino? apontam as estratégias para isso, então, pastor, como comunidade, como líderes religiosos, É, como comunidades de fé. assim, estratégias podem ser várias. Eu acredito que vocês estão bem na frente, como aliança. Essa questão de formação, eu acho muito importante. A questão, eu diria assim, além vamos dizer assim, de ambientes formais de ensino, é a questão de como nós nos estruturamos socialmente, né? Eu lembro bem, participava de uma mesa, né, há algum tempo, eu acho que foi o Ayrton Krenak que falou sobre a questão dos círculos, né, mas eu sei que isso é muito comum, tanto na lógica, por exemplo, afro-brasileira, como na lógica indígena, né, assim, da sociedade circular, da comunidade circular, da de-hierarquização, vamos dizer assim, né? Então, a gente começar a se olhar de forma diferente, né? A gente começar a se estruturar nos nossos próprios ambientes de forma diferente, a aprender a desaprender, né? E eu acho que esse exercício, Camila, e me perdoe chamar você, sem a hierarquização dos seus muitos títulos, doutora, professora, pastora, ah, eu acho que isso não é nem uma atitude para fora. Eu acho que ela precisa ser primeiro uma atitude interna, né? Para dentro da gente própria, porque nós também somos todas formadas, né? Todas formadas a partir de noções colonizadas, né? Hierarquizadas, que estão ainda muito dentro da gente. Então, essa de-hierarquização, esse desaprender, criar a estratégia de desaprender e de reaprender, eu acho que é um exercício educacional importante. Agora, obviamente, eu creio que no âmbito mais amplo, eu acho que isso vem sendo parte das discussões que a gente vem fazendo, nas nossas visitas e caminhadas, que a gente também vem entrevistando pessoas que a gente chama de a resistência, e eu acho que você e a Aliança também são parte disso. É, como que a gente aprende, como seria, por exemplo, pensar Paulo Freire nessa época da mídia social? É complicado, não é? Mas, de certa maneira, como que a gente pode existir hoje e existir num âmbito mais amplo e ter voz num âmbito mais amplo sem domínio desses espaços, desses instrumentos? Então, talvez a gente precisa melhorar, né, um pouco nessa área. Não repetir o que vem sendo feito, não repetir os abusos, né, por, eh, likes, né, para poder você ter um nomezinho que eles usam, né, para ter Visualização para ter view. visualização, mas como que a gente dá também maior visibilidade a essas outras alternativas? Eu acho que a gente está vendo alguns modelos emergindo, né? Eu estive no Rio com o pessoal do Novas Narrativas, né? Eu Sim. vendo assim, um grupo de jovens, eu me emocionei porque eu estou nessa caminhada há tantos anos, né? E aí vendo, poxa, inclusive algumas pessoas que são da Aliança, né? Que estão nessa formação Sim. ali e diz, poxa, essa turma tem uma linguagem que fala para quem talvez eu não consiga falar, né? E estão pensando seriamente. E a nossa, eu diria assim, o papel de nossa geração talvez seja fazer essas conversas de como que a gente pode alcançar esses espaços onde a gente não tem tempo, onde as mensagens são de 1 minuto, né? Ou dois, e ainda assim não perder a essência, não perder a profundidade, não perder a complexidade, né? Desses ambientes que a gente tem que navegar para não simplesmente repetir
né? E fazer assim, continuar fazendo o nós contra eles, só que agora é o inverso, né? O que é que a gente pode fazer para superar esses falsos dualismos, né? Essas polarizações artificiais que precisam acontecer. Eu tenho lido muito Rubem Alves, né? E eu acho que, de certa maneira, Rubem Alves tem alguns insights muito interessantes, né? Eh, que, que meio, até hoje, eu diria, radicais, né? Porque eu acho que o Rubem Alves chama a gente de volta para o corpo, né? E eu acho que isso talvez seja um ponto de partida. Então, eu não tenho resposta, a verdade é essa. Eu não tenho resposta concreta do como isso acontece. Eu olho para sinais, eu vejo que há sinais, eu acho que é uma busca. A pergunta é muito importante. E aqui, Rubem Alves, de novo, a pergunta é mais importante que a resposta. Né? E fazer essa pergunta, eu acho que é muito, continuar fazendo essa pergunta é muito importante para saber como que a gente pauta a nossa caminhada. A gente vai conversar, vai ouvir, na verdade, logo na nossa sequência aqui, a Mércia do SOS Corpo, né? E, assim, é muito importante o trabalho que eles fazem e o nosso trabalho agregado aos movimentos sociais, agregado aos coletivos de mulheres, agregados a coletivos como o SOS Corpo, né? Que traz justamente para esse rompimento das narrativas que nos levam para a exclusão, a minorização, do outro e da outra. Porque a gente passou, eu não sei se você pensa assim também, e você traz isso, aproveitei o nome do SOS Corpo para trazer, né, o que você traz de Rubem Alves, que para a gente talvez seja também algo muito importante, trazer a experiência da religiosidade para o corpo, Uhum. né, de uma religião que atravesse o corpo da gente, de fato, porque a gente passou por um momento de uma idealização da religião, uma religião que não mexia com o corpo das pessoas, e, na verdade, inclusive, que tornou o corpo pecado e alguns corpos mais pecaminosos que outros ainda, tornando-os, né, mais excluídos. Para a gente passar lá para a Mércia, né, tanto do aprender a acolher a si mesmo, a partir dessa religião que atravessa o corpo, mas aprender a acolher o outro, a outra, né, outre, a partir dessa religião que o Rubem Alves coloca também, né, que é do corpo da gente, é da vida inteira da gente, né? A gente não é tripartido, a gente já aprendeu isso, a gente é um corpo todo, né? A gente é um Uhum. corpo que Uhum. pensa, um corpo que sente, um corpo que reza, um corpo que tem fé, e um corpo que ama, Uhum. né? Um corpo que é sexualizado também. Então, Uhum. assim, o nosso próprio corpo como mulher foi um corpo que foi reprimido durante muito tempo dentro dessa religião, né? Que foi minorizado, que foi excluído, que não pôde subir no púlpito muito tempo, né? Que ainda em algumas igrejas não pode estar lá no lugar do sagrado, nem ocupar o lugar do sagrado. E a gente tem tantos outros corpos de pessoas trans que hoje não podem colocar, que têm o seu direito à fé, eu digo assim, né, tem o seu direito à fé suprimido, porque a gente tem direito de crença e direito de não crença. Uhum. Né? E eu acho que num Estado democrático de direito isso é possível, direito de crença e direito de não crença. E algumas pessoas têm tido subtraído o seu direito de crer, porque o seu corpo tem sido colocado em lugar de pecado mais do que os outros. Né? E esse lugar de pecado tira o direito de acesso a questões básicas também, como saúde, educação, segurança, porque os corpos negros a gente sabe que são tratados de maneira diferente quando a polícia os encontra em algum momento. A gente sabe que os corpos de mulheres são mais suscetíveis ao medo dentro dessa sociedade também. Os corpos trans, os corpos LGBTs estão sempre suscetíveis à violência e sem ter seus direitos básicos de acesso à saúde mesmo do seu corpo, para os seus hormônios, para tudo que é necessário para a sua sobrevivência, estão sendo subtraídos, porque quanto mais esse Estado pensa a partir da religião, pensa a partir dessa exclusão desses corpos que foram colocados em lugar de pecado. Né? Uhum. Eu tenho até dificuldade com a expressão pecado, que eu tenho um texto que você conhece que fala da invenção do pecado, né? Para a consolidação da nossa sociedade excludente tal qual como está. Mas não tem como a gente fugir dessa expressão nesse nosso contexto de vida. Então, assim, para a gente fechar e já indo para as suas palavras finais, para a gente passar para a Messi, eu gostaria de falar desses corpos.
que sofre. Eu acho que você já falou, né, e de uma forma muito própria e com autoridade, mas a gente conversava até um pouco antes, né, da entrevista sobre isso, e, e eu acho que, primeiro, essa chamada de volta ao corpo, né, um corpo que sempre, que numa certa tradição cristã, e passando, né, por Paulo Agostinho, e Calvino e tantos outros, um corpo que foi diminuído, né? Foi secundarizado, foi inserido como área, né? Domínio do pecado. A questão principalmente do corpo da mulher, que você bem levantou, ou dos corpos que foram racializados, né? Há um processo de desumanização. Eu acho importante te lembrar disso, porque isso fala para a gente também, voltando à questão do risco que você falou antes, que nós estamos falando de vida e morte, né? Nós estamos falando de ideologias que são armas da morte, né? Armas ideológicas da morte, que a violência que chega, né, a arma usada, né, pelo Estado, pelo policial, né, para matar um jovem negro, ou a arma usada por um homem instruído dentro dessa ideologia para violar o corpo, seja de um outro homem, ou de uma mulher, ou de uma pessoa trans. Ela foi criada antes, né? Ela foi criada na mentalidade dessas pessoas, ou seja, quem começou a matar foi quem começou a propagar essas ideias. Então, é importante, né, o trabalho da educação popular, né? Eu acho assim extremamente importante, porque é exatamente nesse contexto onde você começa a contrapor esses modelos, né, ideológicos de morte, né, e proporcionar experiências de vida, de respeito. Para citar, já que a gente falou de Rubem Alves, citar Rubem Alves, esses espaços nos convidam a sonhar, né? A sonhar com outras possibilidades de mundo, né, que não são meramente, né, utopias distantes, mas que podem ser encarnadas, materializadas, né, a partir, né, de vivências. Então, essas vivências elas são aprendidas também, né, e aprendidas no seio da comunidade, na vivência comunitária. Mas elas também não são simplesmente um dado, né? Então, a gente não pode assumir que elas simplesmente emergem, mas elas emergem a partir de um ato intencional. E esse ato, eu acho que começa exatamente isso, com esse retorno ao corpo, né? E a partir do corpo, esse corpo que você descreveu de forma tão linda, é também um corpo que dói, né? É um corpo onde as nossas dores se dão. E a gente falava sobre isso um pouquinho antes, né? Como é diferente quando a gente sente a dor no próprio corpo, quando corta na própria carne, ou quando a gente sente numa carne que está tão próxima da gente que não dá para ignorar, né? Como isso é revelador, como abre outras perspectivas, como ajuda, como educa, como ajuda a gente também a se transformar. Então, eu diria que parte do processo de educação popular é uma educação que também é fundada na ideia de uma solidariedade radical, né? Então, que se nos volta exatamente para isso, para essa vivência de proximidade, de solidariedade tão profunda que nos impede de ignorar a dor do corpo da outra pessoa, né? Daqueles que a gente pode estar até próximo o suficiente para entender que estão sofrendo, mas que a gente ainda não consegue decifrar qual é a natureza dessa dor, qual é a natureza dessa violência, né? A não ser que a gente ouça, né? A não ser que a gente ouça, a não ser que a gente sinta, a não ser que a gente perceba, a não ser que essa vivência seja tão próxima que nos permita,
nos permita também vivenciar um pouco dessa dor. É o caminho que eu acho, eu acredito que eu quero muito ver essa parte que segue, porque eu acredito que as vivências têm muito a nos ensinar, até muito mais do que as palavras, né? E eu fico muito na expectativa também de participar da formação como ouvinte e como aprendiz. E obrigado pela oportunidade de ter essa conversa com você, muito iluminadora. A gente que agradece. A gente sabe que você tem muito mais para falar. E eu vou dizer para as pessoas: procura as publicações do pastor Raimundo, professor Raimundo, lá na internet. Tem livro publicado. E vai sair mais um livro, né? Vai Agora, com o sair, vai João, sair, já saiu. não, com o João ainda está sendo feito, vai sair um livro bem próximo sobre a questão do ecumenismo de base, né? Vai sair primeiro aqui, depois vai Então, sair fala aí. para a gente, E para a gente. tem 6 volumes que eu organizei juntamente com o professor Vanderlei Pereira da Rosa, da Faculdade Unida, em Vitória, que devem sair pela Editora Recriar nos próximos meses. Vão sair aí, que são voltadas para a questão, exatamente essa relação entre cristianismo e espaço público, né, com diversos temas, tema da migração, da urbanidade, temas de identidades, relações interreligiosas, é, a questão de alteridades, né? Questão de gênero, sexo, a raça, a etnia e questões ecológicas. Então, é uma série de livros que deve estar surgindo em breve. Mas dentro desse tema da gente, eu diria o seguinte: para quem quiser um pouquinho mais de uma conversa, que eu sou um participante, junto com o professor João Chaves, que é um colega batista também do Brasil, ensinando aqui, e o professor Vanderlei Pereira, que nos convidou. Há uma aula inaugural que a gente fez recentemente lá na Faculdade Unida de Vitória. O título é Nacionalismo Cristão. Eu acho que se procurar isso, é uma conversa, dá uns 50 minutos ou mais de conversa, onde a gente explora um pouquinho mais essa questão desse tema. Muito obrigada. A gente ainda vai se aprofundar mais nesse assunto, porque a gente vai fazer mais algumas pequenas formações até a gente chegar na Assembleia de Maio, que a gente agora está fazendo a Assembleia Casada com formação também, né? A gente aumentou um pouquinho o número de dias para a gente poder fazer isso. E aí a gente espera que seja possível que você esteja conosco, se não, suas publicações, né, podem estar com a gente lá sendo divulgadas na Igreja Batista do Butrins, né? E agora a gente vai ficar com a Mércia, do SOS Corpo, ouvindo Quero, na prática, né, o que a gente estava ouvindo quero muito aqui. ouvir a Messia, não vejo a hora de ouvir a Messia e a experiência do Senso Comum. Obrigada, pastor. Obrigado mais uma vez. Então, eu vou trazer 3 pontos para essa interlocução. Os elementos que sustentam essa compreensão ideológica fundamentalista, o impacto dessa dimensão, dessas ideias e fundamentos do fundamentalismo em sua dimensão conservadora, ideias moralistas nas condições e direitos das mulheres, e por fim dialogar sobre a importância da organização política para a resistência a esse caldo de cultura conservador, sobretudo uma ação organizada pelas mulheres nos diferentes espaços de sua ação política. E a gente precisa compreender o fundamentalismo como uma ideologia profundamente conservadora. E é uma força econômica e política organizada em instituições religiosas, em instituições e conglomerados de comunicação, em partidos políticos, em grupos e coletivos autogestionados. Então, é uma ação organizada que se consolida também no âmbito dos poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário. A própria indicação nos últimos tempos de juristas do campo conservador para integrar o Supremo Tribunal de Justiça, por exemplo. Então, essa ideologia conservadora, ela também se consolida, ela aterroriza, ela territorializa, na verdade, né? Ela se constitui nos territórios
como parte da associação desses poderes, o micro e o macro poder. E o fundamentalismo, ele se traduz na prática concreta, em palavras e gestos, na própria organização social, na forma como os grupos sociais se dispõem na sociedade, e é um impacto tanto na materialidade da vida, que são as instituições, mas também nas dimensões imateriais, simbólicas. Então, alguns valores, como algumas insígnias, símbolos políticos como Deus, pátria, família, são valores éticos que esses grupos professam. E isso também é uma forma, como campo de um pensamento, de negar a pluralidade de ideias, a diversidade, e é uma ameaça real à vida democrática. O fundamentalismo, ele tem alcançado diferentes esferas da vida social, não só no Brasil, mas como uma ideologia aliada à ultradireita conservadora, é uma cultura política que vem se alastrando pelo mundo. Então, um dos espaços hoje de consolidação dessa forma de pensar e agir são os processos eleitorais. Então, a composição do governo brasileiro em 2018, hoje a Argentina, a disputa das eleições nos Estados Unidos, refletem esse campo de pensamento de uma ideologia profundamente conservadora. E no caso do Brasil, isso repercutiu de uma forma muito emblemática a partir do impeachment da presidenta Dilma em 2016, com discursos moralistas em defesa da família, resgatando inclusive um período complicado e difícil na nossa história de violação no campo dos direitos humanos, que foi a ditadura militar de 64. E aí se consolida e se intensifica com as eleições de 2018, quando essa concepção fundamentalista, que ela tem uma aliança com o neoliberalismo e com o fundamentalismo cristão, neoconservador, neopentecostal, ela se espalha na estrutura institucional, nessas três esferas de composição estatal, executivo, legislativo e judiciário, se constituindo como uma força política, inclusive com uma expressão mais significativa na composição de partidos políticos que vão configurar as câmaras legislativas, o quadro legislativo municipal, estadual e federal. E essa força política conservadora, que se utiliza da estrutura institucional das igrejas, ela também vai se organizar através de bancadas, né? Então, a bancada da Bíblia, a bancada articulada no agronegócio, a bancada militarizada, a bancada da Bíblia, expressa essa estratégia de pauta que é contra aquele campo de uma luta histórica de afirmação dos direitos que estão consignados na Constituição Federal de 1988. Então, é uma reversão de pautas que estão ligadas ao direito das mulheres, da população LGBTQIA+, e também numa ação anti-direitos humanos. E aí a gente viveu isso de forma muito incisiva nos últimos 6 anos. Atualmente a gente está tentando restaurar a vida democrática, inclusive enfrentando todo um caldo de cultura conservador que ainda está em curso, seja nas redes sociais, seja no âmbito da luta do sistema político brasileiro. E aí é importante também pensar que esses setores, eles integraram e integram a estrutura de governo do Estado brasileiro. E aí, a gente fazendo uma menção ao governo anterior, do Jair Messias Bolsonaro, esse governo ele foi caracterizado por um perfil de composição de ministros, pessoas do primeiro, segundo, terceiro escalão do governo, por civis, militares, religiosos, e mostrando que o Estado brasileiro apresentava uma ação
teocrática no seu fazer, inclusive com ministros se colocando publicamente como terrivelmente cristãos. E o que é que isso aponta no nosso debate, olhando para o impacto dessas ideias fundamentalistas? Eu acho que a primeira coisa a pensar e frisar é que o nosso país, o Estado, é laico. E esse é um princípio democrático e constitucional. Assim como a diversidade e a liberdade religiosa. Então, são dois elementos fundamentais: a diversidade e a liberdade religiosa, a crença plural e o debate amplo de ideias, inclusive daqueles que professam fé diferentes. Esses são pilares fundamentais para uma sociedade democrática, porque a democracia se revela no respeito a essa diversidade e às diferentes formas de viver o mundo. Viver o mundo, inclusive, na sua vivência sexual afetiva. Essa diversidade é diversidade de direitos, mas diversidade também de corpos que vivem a vida, que vivem os diferentes âmbitos da vida em sociedade. Então, a laicidade do Estado, ela é justamente entendida como essa separação entre igreja e Estado. E nesse debate, fundamentalismo e democracia é um campo articulado de importante análise para a gente perceber como eles estão entrelaçados e como um campo que é conservador, um campo de pensamento único, fragiliza a ideia de uma democracia como um campo amplo de debate de ideias. Então, nesse sentido de separação de poderes, do poder político, do poder laico, do poder religioso, essa é uma condição central da democracia. E hoje, a disputa no centro desse debate entre Estado laico e Estado com influência da religião é o enfrentamento de uma pauta presente e sempre colocado no centro do debate eleitoral, que é o direito das mulheres à sua autonomia reprodutiva. Então, o direito ao aborto legal, vem sendo um terreno central dessa batalha entre diferentes campos e denominações partidárias. As ações do Estado e do Legislativo nos últimos anos vêm atuando no domínio da reprodução e da sexualidade das mulheres e, sobretudo, da população LGBTQIA+. Então, isso revela, de uma forma muito larga, um limite que entre a ação de Estado e a ação de religião, e como isso vem fragilizando o Estado democrático de direito, apontando que o Estado laico e a atuação das igrejas na política vem assumindo diferentes posições em diferentes espaços temporais. Não é algo de agora, mas agora de uma forma muito presente, muito mais orquestrada, muito mais estrategicamente pensada. Isso vem sendo uma forma de se confrontar valores centrais que conformam a democracia e o princípio dos direitos humanos. Então, o projeto em curso ele tem seu alcance em múltiplas dimensões territoriais. Então, eu estou falando no campo da escala nacional, mas isso também está na escala do território, do bairro, da comunidade, por exemplo. E tem por base uma perspectiva de ação estratégica de raízes coloniais, capitalistas, sexistas e racistas, com profundas ações que são promotoras de ódio, promotoras de dissensos, promotoras de polarizações que marcam esse viés conservador na forma de atuar e ler o mundo. Então ela também está calcada naquela ideia do extermínio de corpos políticos dissonantes ao cis-heteropatriarcado. E isso, o que é que isso revela? Isso demonstra que o mundo é pensado a partir da centralidade da vivência de um só sexo, que é o homem. Então, a nossa estrutura social, daí porque a gente chama que é uma estrutura patriarcal, está centrada num ser universal, que é o homem.
um homem branco, cis, heterossexual, o patriarca, o pátrio poder. E isso faz com que em toda a nossa existência, toda a nossa história, toda a nossa formação social brasileira, a gente compreenda que essa trajetória colonial, racista e sexista faz com que, historicamente, essa ação produza um crescimento de feminicídios, uma política de genocídio das populações indígenas, uma política de extermínio e de uma necropolítica de Estado com relação à população negra, o que revela que até o de antes e o hoje ainda é presente o enfrentamento e a negação de direitos para essas populações como parte dessa ideologia colonial, que é uma outra dimensão do pensamento fundamentalista, a colonialidade do poder. Então nós não podemos ficar alienados, ou seja, sem compreender a essência dessa disputa, do que vem ocorrendo com a produção de notícias falsas através das redes sociais e que hoje vem se constituindo como uma estratégia de poder de um dado grupo político, alijando outras pessoas dos seus direitos, porque o fundamentalismo ele também se caracteriza como essa ideia de um pensamento único. O fundamentalismo ele é profundamente perverso quando ele interdita e ele busca enfraquecer a institucionalidade democrática e o controle social, as instâncias de controle, inclusive sobre a gestão pública. E isso não é algo só do ponto de vista da gestão governamental. Essa estrutura hierárquica, esse poder também se revela na instância local, na forma como a gente se organiza nas comunidades, nas pastorais, na forma como a gente se organiza em grupos, em bairros, nessa interlocução entre poder social, participação social e participação político-partidária. Então é o que está profundamente conectado, concatenado. A ação fundamentalista, então, ela se coloca também nessa dominância econômica. Aqui a gente precisa entender que é um poder que incide na economia, na política, no social e na cultura. São dimensões articuladas na estratégia desse pensamento conservador. E aí, nessa dominância econômica, é também uma ação estratégica desse fundamentalismo conservador expropriar, expulsar, retirar os sujeitos dos seus territórios, sobretudo os povos originários e populações tradicionais, quilombolas, pescadores, ribeirinhos, que hoje também são parte da disputa de desapossamento desse sistema que busca a todo momento apropriar-se dos direitos da vivência nesses territórios. Então também é uma expressão do racismo institucional, do racismo estrutural, muitas vezes, eu diria, com a anuência do Estado e do sistema de justiça, quando se trata, inclusive, de expressões da incidência nos territórios, marcado por uma intolerância religiosa ou até mesmo de uma forma colonizadora, adentrar nos territórios dos povos indígenas, localizando, incorporando, estruturando templos, impondo o padrão de fé, como fosse uma única fé. E essa dimensão do racismo é algo que vem ganhando muita densidade hoje nas comunidades, nos territórios, onde tem expressões também da população negra, das religiões de matriz africana. Então, soma-se às expressões do racismo
crescimento do conservadorismo que está assentado no ódio ao diferente. E, sobretudo, a esses corpos políticos dissonantes, como eu falei, ao cis heteropatriarcado, mas também à estética da branquitude, né? Vivemos um tempo de profusão de ideias irracionais. Então, o que é o negacionismo? O negar a pandemia, o negar a vacina como uma proteção, o negar os efeitos da crise climática, o negacionismo científico. Então, são dimensões também que revelam uma intensificação de um pensamento que tem um aval estatal e que culmina com uma ação de intensificação do sexismo e do racismo, né? E também da lesbotransfobia, que está marcado e se revela em dados através dos dados que, sobretudo, o Fórum de Segurança Pública, através do seu anuário, revela a questão da violência, a violência contra as mulheres, a violência contra a população LGBTQIA+. Então, são situações que demonstram a descartabilidade desses corpos em números e em vivência concreta, porque é uma população que tem precárias condições de vida e são também territórios marcados por ausência da ação estatal na oferta de serviços públicos, postos de saúde, educação, transporte, etc. A própria água é um exemplo concreto dessa ausência de direito e dessa desigualdade socioambiental, né, do racismo ambiental que estão nesse lugar, que é parte também de uma política de descartabilidade e de genocídio, né? Eu destaco também que o fundamentalismo, com sua ação de adestramento e moralização dos corpos femininos, corpos masculinos, corpos dissonantes, corpos não binários, ele também é um veículo de adoecimento sociopsíquico, porque ele acaba por promover um cenário de invisibilidade dos sujeitos. E isso é parte também daquela polarização e de uma visão de mundo em que está pautado numa visão do bem contra o mal, o Deus e o diabo, né? E aí não existe uma mediação para isso. A gente vivenciou isso de uma forma muito concreta no período eleitoral, em que essa forma de colocar a sua visão de mundo de forma polarizada foi objeto, inclusive, de muitas brigas, muitos desassossegos no âmbito familiar, porque isso também foi uma forma de separar o joio do trigo. Mas quem é o joio e o trigo nesse debate? Então, vivenciamos nessa conjuntura e como parte desse pensamento inúmeros retrocessos no campo dos direitos, né? No campo dos direitos, eu diria, de uma forma mais profunda, naquilo que é um valor ético que sustenta a perspectiva dos direitos humanos. E aí se reforçou uma ordem calcada no medo, o fantasma do possível suspeito, no ódio ao diferente, promovendo situações de verdadeira barbárie social. E a gente precisa ficar muito atentas e fortes ao observar o que é informação que a gente a todo momento fica nas redes sociais, nessa economia dos dados, acessando e absorvendo informações que muitas vezes são desinformações que contribuem para essa violência da vida social. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque a gente precisa ter uma análise crítica sobre aquilo que a gente escuta, sobre aquilo que a gente vê e sobre aquilo que a gente lê, buscando observar qual é a fonte da notícia e que mensagem ela quer passar.
porque é isso que nos coloca na qualidade de sujeitos, de pessoas críticas na leitura do mundo. E aí eu queria entrar no segundo ponto da nossa conversa, nessa exposição, é que como essas ideias conservadoras, moralistas, elas impactam as condições de vida das mulheres. Então, eu destaco que nos últimos anos se intensificaram essas expressões, inclusive por parte de figuras que são referências no mundo da política, na academia, nas artes, com figuras públicas que são referências na sociedade, com posicionamentos de músicos, artistas, atrizes, atores, pastores, pastoras, educadores, professores, jornalistas e sobretudo por parte de gestores públicos com posturas como um campo de pensamento conservador e fundamentalista cristão que passaram a desqualificar os sujeitos, em alguns casos com frases desqualificando e comparando corpos femininos, corpos negros a animais. E eu cito um dos casos que teve uma grande repercussão nacional e internacional, que foi o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ao relatar a visita que tinha feito no Quilombo, afirmou ter constatado que um afrodescendente, leia-se em suas palavras, um afrodescendente mais leve lá no Quilombo pesava 7 arrobas. Essas frases, pérolas, entre aspas, racistas, também se somaram a outras de cunho sexistas. Cito 2 delas, que devem ter se perdido no campo da memória, porque as notícias também se perdem com o tempo. Mas é importante a gente lembrar que uma das frases por parte desse gestor, o mandatário do cargo da presidência na época, disse que, ao falar do aumento no turismo no Brasil, disse: quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. E aí, com essa fala, ele incentivava o turismo sexual e objetificava corpos femininos de meninas e mulheres. E aí, também no debate político, no âmbito do legislativo, numa batalha de sentido, ele trouxe, ao se referir a uma deputada federal, ela não merece ser estuprada, palavras dele, porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas se fosse, não iria estuprar, porque não merece. E ainda não satisfeito, o mesmo disse que fraquejou ao ter tido uma filha diante dos filhos que gerou. Então essas ações e essas frases de cunho racistas e sexistas demonstram uma ação de permissividade para promulgação de uma violência com a anuência da sociedade. Inclusive, algumas pessoas riam dessa forma como ele se portava publicamente com relação aos corpos femininos, negros, corpos trans, corpos LGBT. E é importante a gente lembrar que isso não passou, isso ainda está presente. E nesse sentido, essa forma de lidar e de permissividade de violações de direitos no campo dos direitos das mulheres acaba também se revelando no número de dados de violência doméstica, de estupro, de importunações, e que também se desdobram no âmbito público, né? Da forma como as mulheres se sentem com medo
de circular na via pública, uma insegurança constante no seu ir e vir, como essa forma de não se sentir à vontade na vida social é parte dessa violência patriarcal, que é uma herança perversa desses últimos 6 anos de um governo de ultradireita, conservador, fundamentalista cristão. É importante a gente pensar como liberalismo e fundamentalismo são dimensões, são faces de uma mesma moeda. Então, a gente avalia que no meio dessas ações e pronunciamentos sucessivos, inclusive, são atitudes que colocavam em risco o direito das mulheres, colocavam as mulheres numa situação de objetificação. As ações, inclusive, elas incitavam a violência e reforçavam uma lógica de adestramento dos nossos corpos, uma dependência da mulher em relação à figura masculina e nos infantilizava. Então, essa lógica de da mulher recatada e do lar, e também uma perspectiva de que nos coloca como não cidadãos de direitos, né? Nos coloca sempre como objeto do outro e afirmando discursos misóginos, destituindo nós mulheres do lugar de sujeitos políticos e inclusive portadoras de direitos. Não sem propósito que hoje no debate na política a violência contra as mulheres no espaço das estruturas de poder político, seja partido, seja no executivo, seja no legislativo, inclusive sendo vítimas de violências políticas e violências, assédio sexual. Então a gente precisa entender que essa forma de atuar que reforça preconceitos e estigmas traz um lado muito complicado para nossas vidas, que acentua a violência contra as mulheres, sobretudo no contexto dos lares, onde tem uma permissividade e uma falta de gestão e controle. E sendo o fundamentalismo, essa construção ideopolítica, ela também define uma forma de organização social, né, que é moralizadora da vida social. E aí a vida social a gente entende como o papel que se atribui às instituições, às igrejas, às escolas, à comunicação, né, a toda e qualquer instância de poder. Ela não está fora disso. Nós não estamos fora da influência dessa ideologia conservadora, moralista, né? E acaba por afirmar valores sociais que se conectam com o patriarcado e com o racismo, e que ela reproduz na nossa formação social constitutiva essa lógica binária na categoria do sexo, essa lógica de categoria também, de nos categorizar pela dimensão racial, brancos e negros, nessa constituição de que o homem branco, cis, tem mais valor, e a mulher e a população negra, nessa escala de um privilégio da branquitude, sempre está num contexto de desvalorização e em condições precárias no acesso aos direitos. Então tudo isso combina para que a gente tenha uma relação de poder que confere privilégios para uns em detrimento de outros. E isso também é gerador de escalas de desigualdades que a gente... escalas de desigualdade nessa diversidade da nossa Constituição no mundo, entre homens e mulheres, entre brancos e negros, e também nessa pirâmide social, observando essa conexão na imbricação de raça, classe e gênero, né? Essa concepção patriarcal, colonial, racista,
na qual o fundamentalismo religioso bebe na fonte, assume também uma forma que é ser produtor de violência contra as mulheres. E nesta lógica ela produz também a reafirmação de papéis sociais pautada na biologização dos corpos femininos, né? Então, a mulher que está voltada e aprisionada ao doméstico, a mulher que está aprisionada a estar em locais sociais, é como se ela estivesse no não lugar ao estar na política ou ocupar a instância do mercado de trabalho que, em tese, tradicionalmente caberia aos homens, e com isso ela constantemente passar por uma violência racista no seu cotidiano do trabalho e na política. Então, essa lógica é uma forma de servidão patriarcal, uma leitura que perpassa várias dimensões da vida social. E eu cito que uma das dimensões que reproduz essa lógica patriarcal é a leitura que alguns setores fazem da Bíblia, né? Então a Bíblia passa a ser este instrumento de poder e de adestramento dos corpos das mulheres. Uma leitura da Escritura que é feita por um determinado lugar e por um determinado setor, por uma determinada categoria de sexo, que é o homem. E é preciso a gente compreender que esse olhar sobre as escrituras e, por conseguinte, da sociedade, faz com que a gente olhe para essa sociedade organizando as relações sociais de sexo, de classe, de raça, reproduzindo desigualdades e violências. É uma relação de poder que dá centralidade ao homem como centro do mundo. E esse homem como centro do mundo, ele também reproduz uma ordem social verticalizada sobre a vida de outrem. E esse outrem é a mulher, né? Que nessa escala é sempre colocada na condição de subordinação e servidão. Portanto, a gente percebe que esse é um pensamento que naturaliza violências no campo doméstico, a violência física, o estupro no casamento, a visão de que o corpo feminino está à disposição do homem, o pai, o marido, o tio, o primo, e ela só está a serviço, única e exclusivamente, para o cuidado da família e a reprodução biológica. Isso restringe a função da mulher na sociedade, na chefia do lar e na centralidade do cuidado da família, que é um outro tema que eu acho que a gente precisa trabalhar, que é como essa concepção fundamentalista cristã, ela se utiliza e enaltece a centralidade da família como reprodutora desses papéis sociais. E aí com construções históricas que buscam adestrar os corpos femininos e masculinos, né? Então não é à toa que a ideia da ex-ministra de Direitos Humanos das Mulheres dizia que era um ministério que era rosa e azul, rosa de meninas, azul de meninos. Então isso mostra também essa polarização, esse binarismo de gênero, como essa construção histórica, buscando adestrar esses corpos nesse controle da reprodução social. E a família é o lugar do campo das moralidades, né? E os ataques sobre a ideologia de gênero se colocam profundamente nesse sentido. Ideologia de gênero entre aspas, né? O debate sobre a questão de gênero, sobre a igualdade de gênero, vem justamente com o sentido de restringir as liberdades e autonomia das mulheres e suas vivências afetivas e, sobretudo, o debate da diversidade sexual. Em síntese, é um caldo de cultura conservador que coloca a família no centro da reprodução da vida e dos valores morais autoritários. É também um momento histórico de uma retomada de pautas contrárias à igualdade de gênero e à diversidade sexual.
é um retrocesso que eu diria que é em escala mundial. Então, como eu falei antes, esse é um debate que vem acontecendo na Europa, na América do Norte, na América Latina, na América Central. É uma disputa de poder. Então, é um conjunto de ideias que sustentam o mundo na sua conformação de uma política para o desenvolvimento econômico, no campo das políticas públicas, e aí leia-se política para as mulheres, política de igualdade racial, política para a cultura. Se a gente não se atentar para essa ideia do pensamento único, a diversidade que expressa a sociedade como dimensão da democracia, ela assume uma restrição nesse contexto histórico mundial de retrocessos de pautas que visam a afirmação da autonomia econômica, autonomia reprodutiva das mulheres, que está ligado à afirmação dos direitos humanos. Então, a gente tem uma mobilização desses setores conservadores na apropriação e na defesa, sobretudo, da procriação e da naturalização biológica das mulheres, né? E isso é repassado com anuência na sociedade e de forma articulada por um movimento religioso conservador, cuja pauta e os temas centrais são a defesa de um modelo de família único, natural, pai, mãe e filhos. E é um modelo de família que traz para o centro o papel tradicional da mulher na gestão dessa família. E a consequência disso é os ataques e as oposições aos direitos sexuais e reprodutivos, ao direito à autonomia e justiça reprodutiva, ao direito de decidir. Então são fronteiras de um debate que a cada momento é capturado por esse campo conservador, e acho que nos momentos de eleições isso ganha uma grande expressão pública. É preciso também a gente atentar que nos processos eleitorais os símbolos, as insígnias moralizantes como em defesa da vida e da família ganham centralidade, e aí o opositor nesse lugar, por esse campo conservador, são justamente os movimentos sociais organizados do campo progressivo, do campo progressista, as organizações coletivas do movimento de mulheres, as organizações do movimento LGBTQIA+, e também o campo progressista religioso. Eu acho que é importante a gente se antenar para isso e pensar que ação e resistência são necessárias nesse enfrentamento de um lugar regressivo e que a gente diz que é um campo do desvalor, né? E aí eu já vou caminhando para o fim nessa interlocução, entendendo que a força da organização coletiva contra esse conservadorismo em curso é muito importante. Então, é importante a gente se contrapor a essa ação organizada mundialmente. A gente não pode achar que isso só acontece no território brasileiro. E a gente precisa olhar isso como um olhar largo, pensando na estratégia política. Então, enfrentar essa expressão fundamentalista cristã. E aí é importante a gente ter nitidez de que esse campo fundamentalismo cristão abarca desde o campo católico ao campo evangélico, né? Então, não é algo que está restrito a um campo religioso. Ele também é heterogêneo e tem inúmeras disputas de sentido nesse lugar da apropriação da religião para ação na política. Então a gente precisa se organizar coletivamente no enfrentamento a essa expressão fundamentalista,
colocando no centro do nosso debate a defesa do princípio ético e os pilares no campo dos direitos humanos, no geral, e de forma particular o direito das mulheres, sobretudo enfrentando essa ideia de um pensamento autoritário, de um pensamento único que busca normatizar a vida, disciplinando os corpos femininos racializados para reproduzir a ideia de que do pátrio poder, né? Então a casa, a rua e a política é o centro dessa disputa. E aí eu acho que é bem importante a gente recorrer nesse momento às inúmeras contribuições que estão em curso por feministas, que vêm produzindo análises teórico-políticas, mas também que estão na ação concreta de resistência contra a construção dessa perspectiva androcêntrica, né? E aí eu sempre gosto das reflexões da Eliette Saffioti, quando ela diz que não queremos uma sociedade sem homens, nós queremos, como feministas, uma sociedade sem patriarcas. E é sobre isso que a gente está falando. Eu comungo também de uma das reflexões da companheira Verônica Ferreira, que é professora do curso de Serviço Social da UFRN, quando ela reflete sobre essa questão do fundamentalismo, quando ela nos alerta para a necessidade que o enfrentamento aos fundamentalismos é uma necessidade urgente e que a gente precisa levar adiante uma batalha ética contra desvalores, contra o irracionalismo, contra o negacionismo, contra o racismo, contra a misoginia, contra a lesbotransfobia, que são ataques que esses setores defendem como sua estratégia de ascensão ao poder, né? Então, essa é uma reflexão central para a gente compreender o que está no centro do debate quando a gente conecta neoliberalismo, fundamentalismo e democracia. E reafirma aqui que essa batalha se faz urgente e é importante a gente também valorizar as alianças políticas entre as organizações, redes, fóruns, articulações do movimento de mulheres e com as mulheres evangélicas, sobretudo, do campo progressista, para a gente combater esse campo ideológico fundamentalista que, como eu disse, é produtor de ódio, desinformação, sexismo e racismo e que afeta profundamente as nossas vidas, tirando de nós a ideia central de como mulheres sujeitas de direitos, mas também afetando a nossa autonomia. É preciso desconstruir as ideias conservadoras, interpelando sempre as atitudes que produzem violências. Então, eu afirmo e coloco como uma estratégia de disputa de sentido nesse lugar de produção de 10 valores, a gente se utilizar de campanhas contra o fundamentalismo e em defesa das mulheres, com blogs, com podcast, com jornais, com ações na rua e também produzir análise a partir das leituras das mulheres, nos colocando no centro dessa interlocução como sujeitas que pensam e que agem no enfrentamento a esse caldo de cultura conservadora. Obrigada.